Nós estamos celebrando a Santa Missa de hoje em sufrágio pela alma do Papa Emérito Bento XVI, que neste momento está sendo sepultado. Nós agradecemos a Deus pela vida, pela vocação, pelo ministério do Papa Bento, pela sua dedicação, pela sua entrega a Deus, neste momento em que ele fez a sua Páscoa, a sua passagem deste mundo para o Pai. A criatura retorna para o Criador. Papa Bento XVI foi o Papa de número 265. Ele governou a Igreja de 2005, quando faleceu o Papa João Paulo II, até 2013, quando ele renunciou ao ministério petrino, e nos últimos anos se dedicou ao apostolado da oração, ou seja, com as suas orações sustentou a Igreja, intercedendo por cada um de nós. E agora nós rezamos justamente para que Deus lhe conceda a recompensa de seus trabalhos, de sua dedicação, de sua vida doada pela Igreja. Na primeira leitura de hoje, São João nos dizia que, assim como Jesus deu a sua vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse é o exemplo que o Papa Bento nos deu e que nós devemos também, cada um, segundo o seu estado de vida, segundo a sua própria vocação, viver também. Jesus deu a vida por mim, eu devo dar a vida pelos meus irmãos. E São João, na primeira leitura, diz: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Nós fomos salvos e somos salvos pelo poder do amor infinito de Deus, que se entregou voluntariamente, livremente à morte, para que nós tivéssemos vida. Jesus nasceu, Jesus veio a este mundo, Jesus morreu para que nós não morrêssemos, para que nós tivéssemos a vida eterna, conforme ele diz no Evangelho de São João, lá no velório de Lázaro: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então São João nos lembra que é pela força do amor de Deus que nós temos a vida, que nós ressuscitamos. Quem ama passou da morte para a vida. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Então, São João dá o exemplo de Caim, que matou o seu irmão por inveja. As suas obras eram más. Deus rejeitou o seu sacrifício, Deus rejeitou a sua oferenda. Não se agradou daquilo que Caim lhe ofereceu, mas se agradou daquilo que Abel ofereceu. Porque a oferenda que agrada a Deus é que nós ofereçamos a Ele o nosso próprio coração. E quando Deus pergunta a Caim:
onde está o teu irmão? Depois que Caim já tinha assassinado seu irmão Abel, ele responde: acaso sou eu o guarda do meu irmão? Ou seja, ele responde com indiferença. O contrário do amor, muitas vezes, não é o ódio, mas é a indiferença. É a neutralidade, não tomar posição, não fazer nada, não ter atitude, porque o amor é concreto. O amor se materializa no serviço ao próximo. Então São João nos lembra, se nós amamos, nós já ressuscitamos. Se o amor de Deus está em nós e se nós amamos por causa de Deus os nossos irmãos, nós já vivemos uma vida nova, nós já entramos na vida eterna. Mas quem odeia o seu irmão, quem não ama o seu irmão, quem é indiferente também é um homicida, permanece na morte. Não matar, que é o 5º mandamento, Jesus nos ensina que significa que nós devemos amar. Se nós não amamos, então nós somos homicidas. E no Evangelho, a vocação, depois de nós termos ouvido ontem, a vocação de André, de João, de Pedro, hoje se somam a eles outros 2, Filipe e Natanael. Então já são 5 dos 12 apóstolos. Não é mencionado aí, mas também Tiago, irmão de João. Então já metade dos apóstolos ali que começam a seguir Jesus. E esse encontro entre Jesus e Natanael, que num primeiro momento desconfia e até faz pouco caso de Jesus, de Nazaré pode vir coisa boa. Mas Jesus, por sua vez, o elogia. Bastam poucas palavras para que ele reconheça que Jesus é o Messias. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filipe convida Natanael a ver. Vem ver. Faz a experiência. Se encontre com ele. E logo então Natanael crê em Jesus, se torna seu discípulo. E Jesus diz para ele o seguinte: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A fé em Jesus, como se diz no rito do batismo, a fé em Jesus, que é caminho, verdade e vida, nos dá a vida eterna, porque o próprio Jesus é a vida, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida que estava junto do Pai e que se manifestou a nós, e nós vimos a sua glória. Então, crer em Jesus, estar unido a Jesus é ter a vida. Aquele que crê nele verá o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que, conforme a nossa fé, é o que nós cremos o Papa Bento está contemplando agora. Nós rezamos justamente para que Deus lhe conceda o perdão de todos os seus pecados e que ele o quanto antes possa ver o céu aberto e contemplar a face de Deus, recebendo assim o prêmio, a recompensa, o troféu, que é o próprio Deus. No céu, Deus se dá aos bem-aventurados como herança, como prêmio. O prêmio que nós receberemos no céu é o próprio Deus que se dará a nós e nós nos daremos a Ele. Então, uma vez mais, lembrando que esta missa nós rezamos nessa intenção, para que aquele que na terra foi o vigário de Cristo
o representante de Cristo, agora se una a Ele definitivamente no céu. Cristo, o bom pastor. Amém.